E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula de Fundamentos de Prática de Ensino 1, em que nós falávamos na aula passada a respeito das concepções alternativas, que também são chamadas de concepções espontâneas ou ainda, como queira, ideias prévias. Começamos pelo conceito, pela questão conceitual, a definição. Concepções alternativas são produtos da aprendizagem individual do estudante, de seu esforço intelectual de dar sentido e organizar a sua visão de mundo. Ou seja, cada indivíduo, indivíduo A, indivíduo B, cada indivíduo tem por si só o seu grau de aprendizagem. E ele tenta dar sentido e organizar a sua visão de mundo. Então isso é uma coisa muito particular, que depende de indivíduo para indivíduo. Cada qual terá a sua respectiva concepção alternativa, tá? E aí nós trabalhamos com as fontes de concepções alternativas. Falamos que a própria tradição, a própria cultura, a própria mídia, os próprios livros didáticos e a própria experiência são fontes de concepções alternativas. Falamos ainda em sequência das analogias. O que eu posso entender como analogias? Analogias nada mais são do que comparações. Tanto que a professora Maria Celina disse em sala de aula do livro do Feltri, em que ele compara o orbital a uma turbina de avião. Da mesma forma que o modelo atômico proposto por Thomson é exemplificado como um pudim de passas. Então tudo isso são comparações que visam, ao menos, tentar facilitar a compreensão do indivíduo, mas que acaba prejudicando ainda mais. Isso acaba sendo prejudicial, porque isso impossibilita o aluno de chegar ao conhecimento propriamente científico, tá? Mas eles têm a ideia de ajudar, mas acaba prejudicando, tudo bem? Então essas são as analogias. Podemos dizer, portanto, que as analogias geram concepções alternativas, que o indivíduo tenta lá fazer um esforço intelectual de dar sentido para aquilo que está sendo proposto, de tentar entender, de organizar a sua visão de mundo, tá? Que é o próprio conceito de concepção alternativa. E aí nós falamos, do grande destaque que foi um cidadão chamado Carrasco Sá. Esse indivíduo, ele discutiu as causas da origem, da persistência das concepções alternativas. Nesta aula em particular, nós vamos focar para um outro assunto, que é os erros conceituais. Então vamos esquecer um pouco as concepções alternativas e vamos focar para os erros conceituais, os quais também são chamados de concepções errôneas ou ainda pré-concepções. Então se eu falar erros conceituais, concepções errôneas ou ainda pré-concepções, eu estou referindo a mesma coisa, tá? Bom, afinal de contas, o que são erros conceituais? Erros conceituais são respostas rápidas, seguras e contraditórias ao conhecimento científico vigente. Tá, você disse e eu não entendi nada. Como assim? Respostas rápidas, seguras, contraditórias ao conhecimento propriamente científico. Isso aí significa que são formadas, a partir da experiência do indivíduo. Então tudo aquilo que eu experimento, tudo aquilo que eu vivencio, que eu adquiro por meio da experiência, configura-se como um erro conceitual. Porque não está certo. Não é porque você vivenciou aquilo, não é porque você experimentou aquilo que aquilo é puramente verdadeiro. Não, é um erro conceitual, Então são formados a partir da experiência no cotidiano, tá? Então são os erros conceituais, que também são chamados de concepções errôneas ou ainda pré-concepções. Nós trabalhamos ainda, na sala de aula com a educação tradicional, também chamada de a educação bancária ou ainda transmissão versus recepção, tá? Que é a referência para se contrapor àquele ensino construtivista. E esse termo educação bancária foi criada, pelo Freire, tá? Agora nós vamos falar
da prova sensorial. A prova sensorial é tudo aquilo que eu enxergo, né, que eu visualizo, que eu constato a nível fenomenológico, a nível macroscópico, ou seja, tem relação com a ideia de continuidade. E o grande destaque que nós vamos citar, na verdade, os destaques são dois. De um lado, um cidadão chamado Jourdain e de outro lado, um cidadão chamado Devecq. Estes dois autores, tanto o Jourdain quanto o Devecq, eles falam, né, assim, a grosso modo para vocês entenderem mesmo, pra gente abandonar, pra gente largar a mão da ideia, né, de experiência sensorial, né, do conhecimento empírico, que isso não vai nos levar a nada. Não é a experiência que vai fazer com que nós cheguemos ao resultado final. É o conhecimento propriamente e puramente científico. Então eles mandam a gente abrir mão de tudo aquilo que é empírico, de tudo aquilo que é sensorial, porque as experiências sensoriais têm relação com a ideia de descontinuidade, tá? Bom, e aí a professora Maria Celina, em sala de aula, né, deu um exemplo brilhante, né? Eu não sei se é exatamente o mesmo, mas eu tenho uns flashes, porque eu não lembro, tá? Eu lembro mais ou menos, porque foi assim, ó, ela pegou duas canetas, né? Por exemplo, essa caneta aqui tem um tamanho, certo? Um tamanho esse tamanho aqui, né? Esse tamanho. E aí, vamos supor que essa caneta seja cortada, seja pequenininha, assim, não seja compridona, seja pequenininha, tá? E ela comparou essa caneta com essa daqui, né? E você percebe nitidamente, claramente, que uma, no caso essa azul clara, é menor em relação a essa caneta Bic aqui. Essa aqui é menor, não é? Então, o exemplo da caneta configura-se como um nível, digamos assim, macroscópico, porque você consegue enxergar, você consegue visualizar, é uma coisa macroscópica. Então isso aqui que eu fiz agora, esse exemplo, né, simples, mas porém importante, né, é um exemplo de uma abordagem explicativa, abordagem porque você está abordando algo, né, você está mostrando, elucidando algo, a explicativa, porque eu estou explicando que uma é menor em relação à outra, e é uma abordagem explicativa macroscópica, porque se dá no nível macroscópico, tá? E essa abordagem explicativa macroscópica faz uso do grau de abstração, de você tentar compreender. Então você tem que imaginar, essa caneta é menor em relação a essa. Quando comparada a essa caneta, essa aqui é menor. Então você está explicando, é o que eu estou fazendo, eu estou explicando. Tem uma abordagem explicativa, só que esta abordagem explicativa é macroscópica, porque a caneta está a nível macroscópico. Agora, um outro exemplo que ela citou em sala de aula, no caso do ar-condicionado, né? O ar-condicionado está posicionado estrategicamente, propositadamente na parte superior, de forma a obedecer às leis da física, né? De que os vão ser transportados, né? Sei lá, enfim, lá que os gases, né, descem, né, e tendem a ocupar o recipiente, não é isso? Lá da termodinâmica, então o ar-condicionado ele não está na parte de baixo, porque caso o ar-condicionado esteja posicionado na parte de baixo, a parte de cima fica o quê? Fica quente, né? Então o que eu quero dizer com isso? Que os gases eu não consigo enxergar, eu não consigo visualizar. Isso aqui é oxigênio, isso aqui é argônio, isso aqui é nitrogênio, isso aqui é dióxido de carbono. Eu não consigo enxergar. Não consigo visualizar. Então esse nível é o nível submicroscópico, mas é também uma abordagem explicativa. Só que diferentemente da caneta, que era uma abordagem explicativa macroscópica, no caso dos gases não é uma abordagem explicativa submicroscópica. Porém, esta abordagem explicativa submicroscópica necessita também do grau de abstração, do grau de imaginação. Você precisa imaginar, você precisa compreender o que está sendo passado, entendeu? Então eu posso dizer em linhas gerais que toda abordagem explicativa submicroscópica necessita de um grau de abstração, de você absorver, de você poder compreender o que está sendo exposto. Mas isso não quer dizer que toda vez
em que nós utilizarmos o grau de abstração, estaremos nos referindo, né, à abordagem explicativa submicroscópica, como é o caso da caneta. A caneta é uma abordagem explicativa macroscópica e eu também fiz o uso do quê? Né, do grau de abstração. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tá, então é isso, tá? Eu vou escrever aqui no quadro para que nós possamos entender o que nós falamos. Então nós falamos o seguinte, né? Nós falamos dos erros conceituais, ó, erros conceituais, tá? A gente trabalhou com colocar assim, né? Trabalhamos com os erros conceituais. Esses erros conceituais também são chamados do quê? De concepções errôneas ou ainda preconcepções. Preconcepções, não é? Aí nós falamos que são, né? A definição são respostas rápidas, seguras e contraditórias, né, ao conhecimento científico vigente. Não foi isso que nós trabalhamos? Tá. Erros conceituais, né? Ou concepções errôneas ou pré-concepções. Aí nós trabalhamos com a ideia, eu já vou apagar essa parte porque aqui embaixo está muito ruim. Tá? Então 2, daí 2.1, aí 3. Aí nós trabalhamos com a educação tradicional, que também é chamada de bancária, ou ainda transmissão, né? Transmissão versus recepção, tá? E aí nós falamos que isso aqui é o quê? É a referência para se opor, né, ao ensino construtivista, ao ensino construtivista, tá? Bom, e aí nós falamos que o termo é bancária, entre aspas, bancária, foi criado por Freire. Foi criado por Freire, né? Por Freire. Tudo bem? Dá pra enxergar? Ó, foi criado por Freire. Foi criado por Freire, tá? Bom, agora nós vamos falar da prova sensorial, tá? Vamos falar da prova sensorial. Deixa eu apagar aqui. Vamos falar da 2, 3, agora 4, né? Vamos falar da prova sensorial. Prova sensorial. Prova sensorial. Prova sensorial. É tudo aquilo que eu observo a nível fenomenológico, barra macroscópico, tem relação com a ideia, de continuidade, com a ideia de continuidade, tá? Vou apagar de novo, depois vocês voltam o vídeo. Tá? Aí destaque. Quem foram os destaques? Jourdain e Devecq, né? Então, 4.1. Destaques. Né? No caso, Jourdain, né? Aí outro, Devecq.
tá? O que esses autores falavam? Esses autores diziam que as experiências que os indivíduos devem abrir mão do conhecimento. Esses autores diziam que os indivíduos deveriam abrir mão do conhecimento empírico, sensorial, vamos colocar assim, conhecimento sensorial, tá? Do conhecimento sensorial. Aí nós podemos falar assim, né, que o conhecimento sensorial, você pode puxar uma seta, que esse conhecimento sensorial, puxa uma seta dele, tem relação com a ideia, de descontinuidade, tá? Tudo bem? São os grandes destaques, então, Jordan e Devec, tá? Da prova sensorial. E aí nós temos aquele exemplo, né, da professora Maria Celina, né? É o exemplo da caneta, que é uma abordagem explicativa macroscópica, que precisa do grau de abstração, e no caso do ar-condicionado dos gases, é uma abordagem explicativa também, só que se dá a nível submicroscópico, né? Porque eu não consigo enxergar os gases, né? É de ideia de modelo, de hipótese, mas precisa também do quê? Do grau de abstração, tá? Então você lembra dos exemplos da professora Maria Celina. Exemplos, né, da professora Maria Celina. Tá? A caneta, eu coloco assim, vocês entendem, né? Porque se a pessoa chegar e ler isso aqui, não vai entender, né? Mas é só para vocês vão organizar o caderno de vocês, né? A caneta, né, no caso, é uma abordagem explicativa a nível, né, macroscópico, e a outro, no caso do ar-condicionado, né, é uma abordagem também explicativa, também, só que a nível submicroscópico, tá? Bom, e aí nós temos uma outra coisa que eu esqueci de falar, que é partícula. Esse termo tem a ver com uma coisa que é visível e pequena, e na química nós trabalhamos com átomos, moléculas e íons, tá? Então eu vou apagar isso aqui e vou colocar, né, a última coisa, que é o termo partícula, que também foi discutido em sala de aula, né? Então nós trabalhamos com o termo partícula. Esse termo partícula, né? É visível é algo, escrever assim, ó. É algo visível, pequeno. E na química, né, nós trabalhamos com o quê? Com átomos, né, íons e moléculas. Tá, pessoal? Deixa eu ver se era isso que eu tinha que falar. Conferir aqui. Tá. É isso aí então, tá? Muito obrigado.